Olá pessoal, meu nome é Diego Araújo e no meu vídeo de hoje irei falar para vocês um pouco sobre as leis de Kepler, também conhecida como as leis dos movimentos planetários. De antemão, vale ressaltar que o conhecimento dos astros ele é um conhecimento bastante antigo. Desde quando o ser humano evoluiu, que ele começou a fazer uso da agricultura, ele teve a necessidade de se orientar, ter uma referência para que lhe ajudasse na agricultura, para poder saber quando eram os melhores tempos de plantio e de colheita. Para isso, eles começaram a observar os céus. Eles perceberam que alguns astros descreviam um movimento regular. Eles viram que em uma determinada época do ano, certa estrela estava naquele ponto e depois de passar de algum tempo ela estaria naquele mesmo ponto. Com isso, eles começaram a ter uma referência de tempo. E este conhecimento o ajudou eles a ter uma noção do período das estações do ano, juntamente com saber o melhor período para poder plantar e fazer suas colheitas. Pronto. Naquela época, as pessoas elas não tinham conhecimento mais aprofundado sobre o movimento dos astros, como foi falado anteriormente, pois as pessoas olhavam para o céu e via o Sol, estrelas, planetas mudarem de lugar. Eles viam o Sol nascendo no leste e se pôr no oeste. Essa concepção de movimento, por ele estar num referencial na Terra, fez que eles pensassem que a Terra estava parada e todos os demais astros giravam em torno do seu redor. Com isso surgiu o modelo geocêntrico, que significa geo, terra, e cêntrico, centro do universo. O modelo geocêntrico descreve que a Terra está parada e todos os demais astros estão girando ao seu redor, como vemos na animação. Alguns filósofos da época, como Aristóteles e Ptolomeu, eles também apoiavam essa ideia, justamente com a Igreja, que ela acreditava que a Terra, por possuir as pessoas, questão religiosa, ela tinha que obrigatoriamente ser o centro de tudo. O modelo geocêntrico ele é um dos modelos cosmológicos mais antigos da nossa história. Porém, mais tarde, o astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico ele mostrou que o modelo geocêntrico não estava correto e ele fez alguns estudos e reformulou e criou um novo modelo. Galileu, antes mesmo de Copérnico, já tinha falado um pouco sobre a Terra não ser o centro do universo. Porém, naquela época, por ter a Igreja estar com o poder, a predominância, existia uma cassação a quem fosse contra os conhecimentos religiosos. Assim, Galileu ele foi obrigado, de forma livre e espontânea pressão, a desmentir as suas afirmações acerca que a Terra ela não era do centro do universo e que ela não girava em torno de algum outro astro, e sim os astros que giravam todos em torno da Terra. Mas só que, posteriormente, o Nicolau Copérnico ele mostrou o modelo heliocêntrico, onde seu modelo ele tinha o Sol como centro do universo e sim a Terra girando ao torno do seu redor. Como vimos aqui na animação, o Sol foi para o centro e a Terra foi para a sua órbita. E assim ela girava em torno ao seu redor. O modelo de Nicolau Copérnico ele tinha algumas falhas. Ele mostrou que as órbitas eram circulares e que o movimento era uniforme. Porém, posteriormente, Johannes Kepler, mais uma vez, ele pegou as observações, os trabalhos de Nicolau Copérnico e fez algumas reformulações. Uma delas foi
foi as órbitas, em que o Nicolau Copérnico falou que eram circulares, e o Johannes Kepler afirmou que não, as órbitas era elíptica. Assim ele formulou algumas leis, como a primeira e a segunda ele escreveu no seu livro, Astronomia Nova, e as suas leis descreveu os movimentos planetários. A sua primeira lei, ficou conhecida como Lei das Órbitas, falava que todos os planetas eles se movem ao redor do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. Então, pronto. Em sua primeira lei, ele corrigiu o modelo heliocêntrico de Copérnico, onde ele afirmou que eram circulares as órbitas. Porém, Kepler já afirmou que não, as órbitas eram elípticas. E o Sol ocupava um dos focos. Como vocês conseguem ver aqui na figura, existem dois focos em figuras elípticas. E o Sol ocupa em um dos seus focos. Aqui na ilustração vemos que o Sol está no foco 1 e nós temos um planeta, que é a Terra, que tem a sua órbita. Neste caso, ela não está no formato real, pois a Terra ela tem uma órbita um pouco mais circular, mas para fins de demonstração eu fiz ela assim. Aqui nós temos a Terra na órbita onde ela fica girando em torno do Sol, em que o Sol está em um dos seus focos. Assim ficou conhecido como Lei das Órbitas. Na segunda lei, nós temos conhecida como Lei das Áreas, onde o segmento que une o centro do Sol e um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, se vocês pegarem uma área e dividir pelo seu tempo que o planeta percorreu, ele será sempre igual a uma segunda área dividido pelo mesmo tempo que ele percorreu. E isso ele observou que era uma constante. Isso não se aplicava apenas a um planeta, e sim para todos aqueles que estavam no sistema solar. Aqui nós temos uma ilustração em que a Terra, ela orbitando, ela tem uma área sobre um determinado tempo, era sempre igual a uma segunda área dividida também pelo seu tempo. Ele observou que isso gerava uma constante, e essa constante era a constante 1. O ponto em que a Terra estava mais perto do Sol era chamado de periélio, e o ponto em que a Terra estava mais longe do Sol era chamado de afélio. Isso ocorria por conta que, quando a Terra chegava mais perto do periélio, ela aumentava a sua velocidade. E quando ela estava mais perto do afélio, ela diminuía um pouco a sua velocidade. Por conta disso, fez que comprovasse a proporção do que o Kepler afirmou. Mesmo que perto do periélio seja uma área menor, porém, o tempo em que a Terra ela percorre este espaço, ele é bem menor. Já no afélio, vocês conseguem ver que é uma área maior, porém o tempo ele é um pouco menor. Aí um compensa o outro na proporção, sendo assim iguais. Pronto, aqui nós temos a terceira lei de Kepler, que é conhecida como a lei dos períodos, onde Kepler ele afirmou que os quadrados dos períodos de revolução dos planetas ao redor do Sol são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Aqui Kepler ele observou que quando pegava o tempo de um período de um planeta orbitar a sua estrela e dividir pelo raio da sua órbita até a mesma estrela levada ao cubo, ele encontrou que era uma constante. E isso se aplicava a todos os planetas que giravam em torno de sua estrela. Aqui nós temos um gráfico, onde uma tabela, onde nós vemos aqui todos os planetas do nosso sistema solar, do Mercúrio ao Netuno, do mais próximo ao mais longe, e nós temos, respectivamente, os raios médios da órbita, que está em unidades astronômicas, e nós temos também os períodos em anos terrestres. Ok? Aí quando se pegar esses valores e aplicamos ao t ao quadrado sobre r ao cubo, vocês vemos que nós temos um valor que ele gira em torno de 1.
Esse é o valor da nossa constante. Pronto, aqui nós temos um sistema onde nós temos o planeta Terra, planeta Marte e Júpiter, onde vocês conseguem ver que a órbita da Terra, por ela ser mais próxima do Sol, ela acaba que ela gira mais rápido. O seu período de translação ao redor do Sol, ele vai ser menor em comparação aos demais planetas. Da mesma forma que o seu raio também vai ser menor. E isso compensa na sua proporção perante comparação aos demais planetas, como Marte e Júpiter. Júpiter, por ele ter uma órbita relativamente bem maior que a da Terra, vocês conseguem ver que ele gira bem devagar em comparação aos demais. Então isso é tudo, pessoal. Espero que tenha ficado bem entendido. E tchau.